Oiê, seja bem-vinda de volta ao canal e hoje a gente vai tecer uma bolsa com esse fio maravilhoso. E esse é o fio cordão rabo de gato de 3 milímetros lá do ateliê da Lula. E para essa peça eu vou estar utilizando a agulha de número 5. E todas as demais informações eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vou iniciar aqui fazendo 7 pontos dentro do círculo mágico. Então, como que eu vou fazer esse círculo mágico aqui, ó? Eu pego o meu fio, giro aqui nos meus 3 dedos, passo por trás aqui segurando com o dedão, ó. E esse outro fio eu seguro com o mindinho. Vou pegar a minha agulha, um ganchinho tem que estar para baixo. Aí eu vou passar por dentro. Vou enganchar esse segundo fio que tá segurando o meu mindinho, ó, que o meu mindinho tá segurando. Vou trazer pra fora, vou girar, assim. Vou laçar esse fio, que é o que o mindinho tá segurando. E vou fechar aqui um ponto baixo, ó. Agora eu já posso soltar. Aqui já temos um ponto baixo, vamos fazer mais 6. Então, eu laço aqui, ó, tem essa laçada na minha agulha, insiro por dentro aqui, pegando esses 2 fios, laço o fio do rolo, trago pra frente, dou altura, laço, fecho essas 2 laçadas. Novamente. Então, aqui eu já tenho 4 pontos. 5, 6, 7. Aqui eu vou pegar esse fio que é o menor e vou puxar, ó, que ele vai fechar o meu círculo mágico. Ó, só puxar aqui. Não vou fechar completamente. Vou fechar completamente só mais pra frente, mas ó, já fechei aqui um pouco. E agora a gente vai fechar essa carreira. Vou pegar essa agulha, vou inserir aqui por trás dessas 2 laçadinhas aqui de cima. Aqui eu tenho um ponto, ó. Tá escondidinho, mas eu tenho um ponto. Vou pegar por cima aqui, pego a laçada, levo lá pra trás. E aqui a gente vai fazer um fechamento invisível. Então, aqui eu arrumo, ó, esses pontos eu arrumo, deixo bem redondinho. Vou ajustar esse fio dessa laçada, então eu pego o fio do rolo, ó, puxo, vai ficar bem pequenininho aqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar a minha agulha, não vou entrar aqui nesse ponto. Eu vou entrar aqui, ó. Entro aqui, ó. Não peguei essa laçada. Agora eu vou pegar o fio do rolo, vou laçar e vou trazer para frente. Trouxe para frente, dei altura, vou enganchar esse fio que eu levei lá para trás. Vou pegar o fio do rolo, laço e trago aqui para frente. Fechei aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. E agora, essa nossa segunda carreira é uma carreira de aumentos. Então, eu vou fazer 2 pontos em cada pontinho desse aqui de base. Então, eu já tenho um ponto, vou inserir a minha agulha no mesmo lugar, laçar e fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, a mesma coisa, 1, 2, e vou fazendo assim até finalizar aqui a minha carreira. Ó, cheguei aqui no último ponto, vou fazer a mesma coisa, ó, vou inserir a minha agulha aqui. E nesse último ponto, eu vou pegar também essa laçada aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra agulha. Então, aqui, no último ponto, ó, a gente vai inserir a nossa agulha aqui.
e pegando essa laçada aqui, ó, que fica atravessando, beleza? Então, ó, aqui e aqui, faço aqui o meu último ponto de aumento. Ó. Beleza? Vou soltar um pouquinho aqui de fio. Lembrando que esse fio é de 3 milímetros lá do ateliê da Lula. E vocês inscritos aqui do canal, vocês ganham 5% de desconto nas compras. É só informar no ato da compra que veio aqui pela Empório B. Vocês ganham o desconto de vocês, tá? Nesse fio cordão, que é de 3 milímetros, nas misturinhas, ou no rolo de 1 quilo, ou nos fios de malha. Beleza? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou soltar a laçada. Vou inserir a minha agulha aqui. Temos esse primeiro ponto. E temos essa laçadinha que fica por cima. A gente sempre insere aqui na de cima. Vou levar a laçada lá pra trás. E vou ajustar, ó. Deixar bem pequenininho. Beleza? Ó, mais pra frente eu vou fechar esse círculo mágico aqui. Mas por enquanto eu vou dar sequência na nossa base. Então, agora o fechamento é sempre a mesma coisa, ó. Eu vou inserir aqui. Vou ajustar um pouquinho mais esse fio. Vou pegar o fio do rolo. E, ó, trago pra frente. Trouxe pra frente, pego essa laçadinha, engancho aqui na minha agulha, laço o fio do rolo e fecho essas duas laçadas juntas. Ó. Então, aqui agora eu vou trabalhar um ponto sozinho e um ponto de aumento. Um ponto sozinho e um ponto de aumento. Então, aqui eu já tenho um ponto sozinho, no ponto seguinte eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos no mesmo espaço de base. Lembrando que esse aqui é um ponto baixo normal, tá? Não é um ponto baixo centrado, é o ponto baixo normal. Então, já fiz aqui o meu aumento, vou fazer um ponto sozinho, um aumento. Um ponto sozinho, um aumento. E vou assim até finalizar a minha carreira. Cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto de aumento, ó. Vou inserir a minha agulha aqui e vou pegar essa laçada aqui, ó. Vou laçar, ó. Um. No mesmo espaço aqui eu faço mais um. Ó. Finalizei aqui a minha carreira. Vou soltar aqui. Vou inserir aqui por trás, vou levar a minha laçada, vou ajustar. Ó, tá ficando assim a nossa base, ó. Então, aqui, vou fazer a mesma coisa. Insiro aqui, pego o fio do rolo, trago pra frente, insiro nessa laçadinha, laço, fecho as duas. Então, aqui agora, a gente vai trabalhar 2 pontos sozinhos e um aumento. 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, aqui eu tenho 2 pontos sozinhos. E agora, um aumento. 2 pontos sozinhos. E um aumento. E vou nessa mesma sequência até chegar no final da minha carreira. Então, aqui já finalizei minha carreira. Vou finalizar, na verdade, aqui o último ponto, ó. Que é um aumento. Fiz 1, 2, ó. Beleza? E agora vamos fazer mais uma carreira. Vou fechar igualzinho. Levo essa laçada lá para trás, ajusto aqui. Ó.
insiro a minha agulha, pego o fio do rolo, trago para frente, engancho essa laçadinha, laço, ponto baixo. E agora, o nosso intervalo de aumentos vão ser 3 pontos sozinhos. Então, na carreira de baixo, a gente trabalhou 1, 2 pontos sozinhos e um aumento. Então, agora a gente vai trabalhar 3 pontos sozinhos e um aumento. Então, aqui eu fiz 3, um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. Ó. Beleza? E vou assim até finalizar a minha carreira. Aqui eu finalizei mais uma carreira. Ó, cheguei aqui no final. Vou fazer o último ponto, que é um aumento. Vou arrumar o meu trabalho, sempre fazendo e arrumando o seu trabalho, tá? Vou soltar aqui, vou fechar da mesma forma. Todas as carreiras aqui a gente vai fechar da mesma forma. Então, ó, levo lá pra trás, insiro aqui, vou ajustar esse fio pra ficar bem pequenininha essa alcinha. Vou trazer aqui pra frente. Vou laçar, fechar. Beleza? Então, agora, nessa carreira, a gente vai fazer 4 pontos sozinhos e um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento até chegar aqui no final. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, um aumento. 1, 2. 4 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. E vou assim, fazendo e arrumando até chegar aqui no final da minha carreira. Chegando aqui no último ponto, que é um aumento. Vou soltar aqui essa laçada, vou fechar da mesma forma. Então, agora nessa carreira, a gente vai ter 5 pontos de intervalo. Então, aqui a gente trabalhou 1, 2, 3, 4 e um aumento. E agora aqui a gente vai trabalhar 5 pontos e um aumento. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. 2 pontos no mesmo espaço de base. 1, 2, 3, 4, 5, um aumento. Lembrando que para essa base a gente está construindo aqui uma bolsa pequena, mas se você continuar aqui na mesma estrutura, fazer uma base maior, você consegue entregar aí para sua cliente uma bolsa bem maior, beleza? Então, eu vou dar sequência aqui e quando chegar desse lado, eu volto com vocês. Então, cheguei aqui no final, vou fazer o último ponto de aumento. E agora a gente já vai subir as laterais da nossa peça. Vou fechar aqui da mesma forma. Vou levar essa laçada lá para trás, vou ajustar aqui. Vou inserir a minha agulha, laçar o fio do rolo. Inserir essa laçadinha dentro da minha agulha. Laço o fio do rolo e fecho as duas juntas aqui. E eu vou medir para vocês antes de continuar, para vocês saberem com quantos centímetros eu tenho aqui de base. Então, eu tenho aqui 13 centímetros de diâmetro na minha base.
E essa peça eu quero fazer para comportar o meu telefone, coisas bem básicas do dia a dia. Então, eu vou começar a subir aqui as minhas carreiras e vai ser desse jeito, ó. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto desse aqui de base, sem aumentos. Então, pontos baixos simples em cima de ponto baixo. Vocês vão perceber que essa peça ela vai começar a entrar, a formar tipo uma canoazinha. E é exatamente isso que a gente quer para nossa peça. Então, ó, vou fazendo aqui os meus pontos baixos, sem aumento. Quando chegar no final, eu volto com vocês. Então, já cheguei aqui no final. E, ó, como eu falei pra vocês, ela começou a entrar. Tá vendo? Aqui eu vou finalizar minha carreira. Normalmente, no nosso trabalho, o fechamento é igual em todas as carreiras, tá? Então, ó, vou ajustar aqui. Vou levar, vou laçar aqui, essa laçadinha. Fio do rolo, um ponto baixo. E aqui eu já vou ajustar, ó. Vou virar do avesso, assim. Ó. E vou arrumando aqui a minha peça, dando forma. Ó. E agora eu vou trabalhar carreiras simples de ponto baixo até chegar à altura que eu acho necessário aqui para essa peça. Lembrando que essa daqui eu estou fazendo para comportar o telefone, cartão, pequenos objetos. Então, eu vou me basear pelo tamanho do meu telefone. Então, eu vou medir aqui a capa do telefone. Tem 16 por 7. Então, eu vou me basear por esse tamanho aqui, de altura. Beleza? Aqui em largura a gente já sabe que dá, ó. Agora eu vou me basear pela altura, beleza? Então, eu vou fazendo carreiras aqui de pontos baixos até atingir essa altura. E eu já volto aqui com vocês. Bom, já cheguei aqui no final. E eu vou mostrar pra vocês quantos centímetros ficou. E, ó, ficou aqui com 17 centímetros. Beleza? Então, agora a gente vai fazer as duas carreiras finais, que é a da nossa alça. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar minha carreira, igualzinha às outras. Ó, fechei aqui. Vou dobrar a minha peça bem aqui no meio, assim, e vou marcar aonde que eu quero que inicie as minhas alças. Então, vou pegar alguns marcadores. Então, já peguei aqui os marcadores. Vou marcar onde que eu quero que se inicie as minhas alças. Então, eu vou marcar por aqui, ó. Um desse lado. Vou deixar assim, ó, bem certinho. Vou marcar o outro lado também. E aqui, a mesma coisa. Se você quiser, você pode fazer a contagem de pontos, tá? Eu vou fazer essa marcação aqui no olhômetro mesmo. Então, é aqui que vai ficar a marcação das minhas alças. E agora a gente vai fazer essa construção. Então, ó, já fiz o meu primeiro ponto dessa carreira de alça. Vou trabalhar até o ponto que eu marquei com ponto baixo. Vou fazendo aqui pontos baixos em cima de ponto baixo. Cheguei aqui nesse ponto que eu marquei. Vou fazer um ponto baixo e vou fazer aqui 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E agora, eu venho nesse outro ponto que eu marquei desse lado, vou inserir a minha agulha, trazer o fio e fechar aqui um ponto baixo. Vou arrumar aqui e vou dar sequência aos pontos baixos
até chegar o outro ponto que eu marquei. Essa alça eu tô fazendo para ser bem pequena mesmo, bem de mão, mas você pode fazer ela maior se você quiser. Beleza? Então, ó, cheguei aqui no ponto marcado. Agora eu vou subir mais 15 correntinhas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vou vir aonde está marcado aqui. Vou inserir minha agulha, laçar e fechar um ponto baixo. E agora eu vou finalizar aqui na minha carreira, fazendo pontos baixos. Ó. Finalizei aqui. Vou inserir minha agulha aqui de trás para frente, vou levar a minha laçada. E aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas outras carreiras, ó. Laço, trago, fecho aqui um ponto baixo. Beleza? E ó, tá ficando assim a minha peça. Lembrando que essa peça aqui, ela para ser bem pequena mesmo. Ela é para ser bem pequenininha mesmo, só ali pro celular, para alguns documentos, coisas assim bem prática do dia a dia, tá? Então, se você quiser, você pode usar a mesma estrutura para fazer uma bolsa bem maior, beleza? Que vai ficar bem bonito. Então, ó, ficando assim a minha peça. E agora eu vou fazer essa próxima carreira com pontos baixos. Então, ponto baixo em cima de ponto baixo. E aqui nessas alças eu vou fazer também ponto baixo, mas pegando por ela mesma aqui, ó. Passando por dentro. E aí você pode fazer 15, ou você pode fazer até deixar bem preenchido. Beleza? Ó. Essa peça é bem rápida de ser feita, bem econômica, e pode ser um potencial de vendas aí no seu ateliê. Então, aqui eu já estou finalizando. Vou contar para mostrar para vocês com quantas correntinhas eu fiz aqui. Quantos pontos eu preenchi a minha alça. Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos, beleza? Vou seguir fazendo pontos baixos até chegar ao outro lado da minha peça. Chegando do outro lado da minha peça, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, vou preencher com 18 pontos baixos a minha alça e vou finalizar a minha carreira. Então, eu vou dar a sequência aqui e quando eu chegar no final, eu volto para mostrar o resultado para vocês. Bom, já finalizei aqui. Agora eu vou cortar o fio. Vou soltar aqui a laçada. Vou levar esse fio lá para trás. Assim. E daqui, de onde ele saiu, ele volta. Vou pegar uma agulha menor. Para poder arrematar aqui por dentro esse fio. E no final, eu vou queimar a pontinha. Caso você esteja fazendo aí com fio de malha, você pode passar um pontinho de cola ou um pontinho com agulha e linha, tá? Vou cortar bem rente aqui. Vou, ó, queimar a pontinha. E ficou pronta aqui a nossa mini bag. Olha isso. Ela ficou bem legal. E agora a gente vai fazer uma alça para colocar aqui por dentro. Vou medir novamente para vocês verem
com quantos centímetros que ela ficou, contando aqui a alça. Lembrando que essa bolsa é uma bolsa só para levar o necessário, celular, cartões, documentos, assim. Então, se você quiser, você pode usar a mesma estrutura e fazer uma bem maior. Então, aqui eu tenho 22 centímetros de altura, contando aqui com a alça, e tenho de largura 20 centímetros, beleza? Então, agora eu vou fazer uma alça bem simplesinha para ficar por dentro aqui da minha bolsa, que dá para poder usar como transversal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 metro, mais ou menos, aqui de correntinha. Vou dar um espaço aqui no meu fio e vou fazer correntinhas simples até chegar a 1 metro. Então, eu vou fazer aqui 1 metro, mais ou menos, 1,20 m de correntinhas. E eu já volto aqui com vocês para mostrar como que ficou. Bom, depois que eu fiz aqui a minha alça de correntinhas, eu fiz uns testes e eu acho que vai ceder um pouco essa alça do jeito que eu tava imaginando colocar na peça. Então, aqui eu já vou finalizar, ó, a pontinha, pra deixar bem grudadinha pra não soltar. E essa alça vai ser uma alça que a pessoa vai conseguir ajustar no tamanho dela. Então, por exemplo, você fez uma alça, assim, como eu já falei pra vocês, essas alças, elas esticam. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer assim e colocar a opção de amarrar aqui. Essa bolsa, ela para ela ser muito prática, sabe? Então, eu fiz ela mesmo pensando na praticidade e porque a gente consegue fazer com baixo custo, a gente consegue estar produzindo uma peça dessa daqui. E vai ser ótimo agora, principalmente pro Dia das Mães, né? Que a gente precisa ter uma peça que se destaque, uma peça que não seja com o custo muito alto e que a gente consiga repassar para os nossos clientes. Então, justamente por isso que eu falo que eu quero que essa alça seja a mais simples possível. Como eu falei, você pode colocar os mosquetões aqui nas pontas, tá? Para colocar por dentro ou pelas laterais. Mas o intuito mesmo dessa bolsa é dela ser muito básica mesmo, e ser só feita de crochê, tá? Então, eu vou colocar as minhas alças por aqui e elas vão ser presas somente com um nó. Então, eu vou achar o meio aqui. Vou achar o meio, vou inserir, ó, por fora, por dentro. Vou trazer essa alça. E aqui, eu simplesmente vou dar um nozinho. Então, ó, vou girar aqui. Vou entrar por aqui e vou dar um nó. Assim, simples assim. Beleza? E eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui do outro lado. Então, aqui, se eu colocar bastante peso e minha alça ficar muito lá embaixo, eu consigo soltar esse nó e consigo deixar essa alça mais pra cima. Então, isso é muito bom. E caso também outra pessoa esteja, né, utilizando a nossa peça, porque às vezes o nosso marido carrega a nossa bolsa e precisa de uma alça maior, né, sua irmã, de repente, é mais alta que você, igual a minha, é mais alta que eu, então precisa de uma alça maior. Então, eu acho que, finalizando desse jeito, é a forma ideal para a proposta que eu quero trazer, né, que eu me propus a trazer essa peça para vocês. Ela fica bem firme, caso você ache que tá soltando, você pode dar um outro nó aqui. Mas, assim, ela é para ficar bem firme e, realmente, a proposta dessa peça, essa é uma peça que você consegue fazer com baixo custo. Então, assim, com pouco material você consegue fazer essa peça e que você só tenha mesmo aí o fio e a sua agulha. E você não precisa de acessórios. Mas, caso você queira, você tenha aí no seu ateliê os acessórios para colocar na sua bolsa, nada te impede. Você pode pôr ou por dentro, mosquetões aqui por dentro, e colocar mosquetões na ponta da sua alça também, para poder colocar.
Então nada te impede que você faça isso. E aqui nesse vídeo eu não vou colocar a etiqueta nem o fecho, tá? Para não deixar esse vídeo muito longo, mas eu indico que você coloque tanto a sua etiqueta para identificar as suas peças como o seu fecho. Então você pode estar colocando aqui um fecho de imã, você pode estar fazendo também um fecho próprio de crochê, passando de lá para cá. Então são muitas possibilidades que você pode finalizar aí a sua peça. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quis mesmo trazer uma peça bem chave e agora a gente está na moda, né, na tendência desse modelo borrô chique, né, que as pessoas têm falado. Também que tem as franjas, você pode estar colocando bastante franjinhas nela aqui também. Então vai ficar bem bacana. Então eu quis trazer esse modelo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa videoaula. Comente aqui embaixo de qual estado você está falando e de qual cor você vai fazer a sua bolsa. Um beijo e eu te espero na próxima aula.